E sigue respirando de uma maneira suave. E a cada expiração, relaja mais tu corpo. Não há mais nada que fazer, só estar aqui. Sente tus pernas, sente tu cadeira, sente tus braços, tu cabeça, e sente a gravidade de tu corpo na silla. Sente a textura de la roupa em tu pele. E sigue suavemente respirando. E agora vai normalizando tu respiração e sigue no estado de presença com tu respiração. Não há nada que fazer, só estar aqui. E suavemente, sem perder esse estado de presença, vai abrindo tus olhos, mantendo esse estado de conexão contigo mesma, contigo mesmo. Como se sentem? Aí o áudio está aberto, quem quiser falar, pode falar. Muy tranquila. Gracias. Estão mais presentes. Carlos está falando muito relajado. Gracias. Luz Marina também está falando muito bem. Isso, e siga ponendo atenção no aire que entra por la nariz. John Jairo, muito bem, gracias. Isso, bem-vindos, bem-vindas. ¿Qué te trae acá? ¿Cuál es el principal motivo que te trae aquí? ¿Quién le gustaría compartir? ¿Qué te trae acá? ¿O cuál es tu principal desafío con el tema que nosotros vamos a entregar hoy? ¿Quién le gustaría compartir? ¿Qué te trae acá? ¿Cuál es tu principal desafío en relación al tema que nosotros acabamos de hablar? Vamos ver aqui, estão escrevendo no chat. Ordenar mi tempo para estar em calma serena. Gracias, Diana Soraya.
Angélica Álvarez, mantener-me enfocada. Gracias, Angélica. Beatriz, conectar-me com a essência. Gracias, Beatriz. Realmente, o tal del tempo é uma metodologia integral. O sea, trabaja la organización desde adentro. Entonces, María Consuelo puso organizar-me a todo nivel. Gracias. Encontrar el equilibrio, Rosa González. Encontrar el equilibrio. Gracias, Rosa. ¿Qué te trae aquí? Es importante que ustedes expressem, porque eu também vou apoiando-los a encontrar elementos de acordo com a motivação. Então, vamos entregando também os temas, direcionando hacia onde ustedes necessitam. Que te trae acá. No universo há uma lei de casualidade e sempre há um motivo mais profundo de lo aparente. E, bueno, vou lhes contar, aqui Luz Marina também puso aprender a viver cada minuto de mi dia com sabedoria. Gracias. Muy bueno. Bueno. Então, eu vou lhes contar um pouquinho de histórias para vocês entenderem como surge esse projeto tal del tempo, né? Eu estava em meu apartamento meditando, isso há mais ou menos uns 20 anos, 21 anos, e um tema que sempre me chamava a atenção era o tema da organização do tempo e das agendas. E de pronto me vino assim um insight, ou seja, me vino um eureka, me vino como uma visão de construir uma metodologia que fuera muito individual, ou seja, que fuera muito personal, que fuera muito respeituosa com a forma de ser, porque eu veia que as agendas não tinham uma forma de ser, ou seja, não orientavam dentro da forma de ser de cada um. E foi chegando à minha vida vários temas associados, incluso antes desse insight, como, por exemplo, o tema do biorritmo, o tema da Gestalt, eu vou explicar mais para vocês agora dentro de um rato. Então, foi chegando várias ferramentas e eu vi o mosaico completo construído. Então, eu disse, não, vou fazê-lo. Vou fazer essa metodologia. E uma das inspirações para incluir o Tao, né? O Tao é a totalidade. O Tao é representado com aquela figura do Yin e Yang. Obviamente, o Tao vem de um maestro iluminado, né? De Lao Tse. E o Tao é uma invitação de como sanar essa relação com o tempo, de forma que tu tenhas uma fluidez com o tempo, que tu não sufras, que tu não estés lutando contra ti mesma, contra ti mesmo. Então, aí surgiu o Tao. E nessa época que me vino como insight, né, um pouco antes, incluso, sim, bem antes, incluso, eu provei uma experiência que foi muito interessante, que foi das polaridades. Com meu irmão na universidade, nós decidimos fazer uma semana de organização completa em la casa e uma semana de desordem completa, só que começamos por el desordem. Ou seja, el caos completo, el desorden completo una semana y luego una semana de orden completa. Eso me trajo muchísimas aprendizajes, o sea, de cómo
de alguma maneira influencia, digamos assim, o ambiente e na mente de nós outros. Então, essas foram uma das experiências de momentos de vida que me inspiraram a construir esse projeto. Aprendi várias tendências também. Depois eu vou lhes contar as tendências, ou seja, como o personal home, como o feng shui, como diferentes tendências. E todo o que eu vou falar hoje vem de minha experiência, ou seja, eu vejo que atualmente tem muita gente que lê um livro e já lança um conteúdo, certo? Sem integrar essa experiência. Então, é muito importante integrar a experiência antes de ensinar, né? Então, isso é muito importante. O tal del tempo, né, como eu les comentei antes, é uma metodologia que, primeiro, respeita os princípios del Tao. Ou seja, então, o Tao trabalha muito com a fluidez. O Tao é como o água. Então, quando nós fazemos a mentoria del Tao del Tempo, entregamos muitos princípios del Tao associados com a organização del tempo. Um outro elemento da metodologia del Tao del Tempo é o biorritmo, que cada pessoa tem um biorritmo e há que respeitá-lo. Alguns são mais noturnos, outros são mais diurnos. Então, é importante uno conhecer os horários produtivos de acordo com o biorritmo, de acordo com fatores externos. Então, isso é muito interessante e importante. Outro elemento importante é recuperar a energia, ou seja, saber organizar os espaços. E aí entra a charla de hoje. Saber organizar os espaços, saber harmonizar os espaços, saber cerrar ciclos, e dessa forma recuperamos energia. Depois nós vamos fazer um exercício que vocês vão ver como o espaço influencia em nossa concentração, em nossa criatividade, em nossa paz interior, né? Depois nós vamos falar sobre isso. Então, e o tal del tempo também trabalha o desenvolvimento de hábitos saudáveis, porque nós somos seres de hábitos. O ser humano é um ser de hábitos. Todo se trata de nós fomentarmos hábitos valiosos e decodificar hábitos que são nocivos. Então, há que ter essa sabedoria. O tal del tempo trabalha o equilíbrio das áreas, porque há pessoas que são extremadamente trabalhadoras, workaholics incluso. Workaholics é adicto ao trabalho. Então, perde o espaço do água, do aire e do fogo, ou seja, da parte emocional, da parte mental. Então, sofre com as relações, não tem espaço para estudar, não tem espaço para meditar. Então, o equilíbrio das áreas da vida é muito importante para que podamos crescer e inspirar. O tal del tempo trabalha muitíssimas estratégias de eliminar procrastinadores. Nunca tivemos tantos procrastinadores como agora. Então, é muito importante aprendermos a manejá-los. E, como eu falei antes, existe o tal del tempo personal e tal del tempo corporativo. Então, há muitas situações nas empresas que fazem que as pessoas não logrem se concentrar ou ser produtivas. Uma das coisas mais interessantes do tal del tempo também é as agendas criativas. Ou seja, uno criar sua própria agenda. Isso é muito chévere, muito lindo. E isso faz com que uno se conecte muito mais. Outro elemento importante é o projeto de vida. Ou seja, o que queremos, quais são nossas prioridades reais. E, por último, o tal del tempo é uma metodologia que trabalha muito
pausa, o ritmo, saber descansar. Saber descansar. Isso é muito importante. Saber dormir. Saber desconectar. Fim de semana. Ou quando seja o dia de descanso. Saber fazer algo diferente de lo que tu sempre haces. Bueno, então agora, falando um pouquinho mais dos espaços físicos. Como te sentes quando miras isso? Como te sentes? Tem que compartilhar. Como te sentes quando mira isso? Hola, Pues Mari. es demasiado desorden, demasiado caos, demasiado, yo creo que de estar en un espacio así generaría ansiedad o no sé. Eu creio que sim. A Rosa puso abrumada. Alguém mais aqui puso, Beatriz, cansada, desorientada. Maria Consuelo, caos visual. Carlos Ibáñez, me sinto muito revolto. Isso. Quem mais? Quem mais? Desesperada. A Sandra puso desesperada. Sandra Vargas. Sandra Patrícia, estresse, desesperada. Sim. Sim, ou seja, conectem com ela a cena para ver todo o sentimento. Então, fíjate como o ambiente, né? Estamos vendo uma foto de um ambiente. Como o ambiente nos impacta, certo? Vamos agora ver outra foto. Esta foto. Aqui, Luz Marina, pues, eu genero estresse em outros com minha ordem. Sim, sim, também ocorre isso. Sim, às vezes é muito importante entender isso, né? Que o ordem nuestro não necessariamente é o mesmo do outro, né? Ou seja, cada um pode ter su estilo, né? Pero há alguns elementos que é muito importante, que é a harmonia, né? O equilíbrio. Aí a Franci puso bem-estar, equilíbrio, conforto, né? E pergunta é, o que vocês sentem quando vê esta imagem? Vamos ver quem mais. Luz, Glória Luz puso dispuesta. Beatriz puso tranquila, em paz. John Jairo vai falar, John Jairo? Quer falar? Que ativou o microfone, não sei se quer falar. E vamos ver quem mais aqui. Luz Marina puso feliz. Luz Marina puso feliz. Vamos ver quem mais. Tranquilidade, harmonia. Certo? Bueno, aqui já estamos chegando a um consenso, certo? A um consenso que quando há um ambiente assim, nos genera estresse, certo? E quando há um ambiente assim, nos genera tranquilidade, certo? Ou seja, eu vejo que há aí um consenso, entre todos estamos como muito alinhados. Vou lhes compartilhar um estudo que Discover Home Help de Reino Unido, isso com mais de 2.000 mulheres, entre 18 e 80 anos. O resultado desse estudo arrojou que o grupo A, né, de 59% das mulheres considera que o desordem e o sucio generam estresse. E a organização proporciona sentimento de controle sobre suas vidas. O grupo B, que são 37%, se sentem deprimidas com a desorganização da casa e intentam manter a organização o maior tempo possível. E o grupo C, que é 4%, consideram que a organização é uma perda de tempo e não se importam com o desordem. Então, esse estudo colabora uma sensação nossa que já estamos tendo, né? Que apenas 4% da gente
considera que el orden no es importante y 96% consideran que sí es necesario. Con eso vamos llegando, digamos, a una conclusión muy clara, que o desordem do ambiente genera um desordem mental e o desordem mental genera um distúrbio emocional. Ou seja, nós temos uma conexão entre o que vemos, né, o que pensamos, o que sentimos e onde estamos. Então, o espaço onde estamos pode nos generar perda de autoestima, irritabilidade, frustração, estresse, depressão. Então, enfim, é muito importante trabalhar o tema. É muito importante poner atenção no tema. Pero a pergunta é, se já sabemos que isso é importante, sabemos que isso nos genera maior tranquilidade, maior saúde, quais são os desafios para lograr isso? Por que muitas vezes é tão difícil lograr isso? Quais são os desafios que temos que nos impedem ter um ambiente harmônico como este que vimos na foto? Ou seja, ter um ambiente com equilíbrio, né? Tanto no trabalho como na casa, né? Quais são os desafios? Que opinam vocês? Vamos a ser interativo da charla de hoje para que vocês também participem. Se querem falar, podem habilitar o áudio. A Franci puso determinação, organização e disciplina. Isso é muito certo, não? Muitas vezes falta determinação. Provavelmente, como eu disse, né? Não hemos fomentado os hábitos, né? Saudáveis, tanto para nós como para nossas famílias, ou os seres que vivem com nós. E, definitivamente, a disciplina é algo que nos cuesta, não? Muitas vezes. Quem mais? Quem mais lhe gostaria de compartilhar? Quais são os desafios? Buenas noches. Hola, buenas noches. Te llama Xunsua, pero Xunsua es una casa cerimonial, ¿no es? Sí. Sí, muchas gracias. Somos una familia que cuida la medicina del cacao como parte ceremonial de la vida. ¿Cómo te llamas, perdón? Alejandra. Alejandra. Gracias, Alejandra. ¿Qué opinas, Alejandra? Yo siento que uno de los desafíos que se pueden ver como en este tema es también un poco cómo llegar a desprendernos del consumismo que nos pone a tener tantas cosas en un espacio que también nos genera mucha energía para sostener la armonía y la dinámica del mismo espacio. Entonces, entre menos tengamos, ¿sí? Entre más sencillo podamos vivir en los espacios, tendríamos más tiempo de dedicarnos a cosas mucho más saludables y armoniosas para nosotros mismos y no dedicarlo tanto para tener ese mismo lugar organizado o con una dinámica establecida. Y ahora lo pienso mucho porque soy madre y mi hijo todo el tiempo me está moviendo del lugar todas las cosas que mantengo en orden. Entonces eso me genera mucho labor, mucho trabajo. Entonces mi casa cada día es lo más sencilla posible, sin tantas cosas materiales, sino más bien con cosas divertidas que puedan usarse para él, que hacen parte de la misma dinámica de la vida de nosotros. Entonces él juega con las frutas, con las verduras, con las tapas de la cocina, con todo lo que hace parte de mi vida cotidiana, que no tenga que generar más, no sé, más objetos y más para los niños, que me generen más trabajo para mantener organizado y armonioso mi espacio. Entonces esa es como mi opinión frente a lo que estoy viviendo como madre y como mujer, y que siento que también es algo que nos puede ayudar en estos tiempos de transformación, y es dejar de consumir y de comprar y de tener cosas innecesarias o de pronto no tan útiles y tan puntuales para el buen vivir básico y sencillo, que nos generen más trabajo cotidiano.
Gracias. Gracias a ti, Alejandra. Sí, hay una nueva tendencia que ha surgido en Estados Unidos, que es el minimalismo. Y es interesante integrar eso, como dijo Alejandra, porque acá en América Latina no somos incluso tan acumuladores como en Norteamérica, ¿no? O sea, es muy interesante, ¿no? En Netflix hay algunas series que son recomendables, ¿no? Asociadas al tema. Una es Los Minimalistas. Ustedes buscan y ahí encuentran dos personajes que la misión de ellos es viajar por todo Estados Unidos y dar charlas de minimalismo y, y ayudar a la gente a lograr el minimalismo. Y por otro lado hay una japonesa que se llama Marie Kondo, que trabaja también un método que se llama Kumari, y ela nos capítulos muestra un nível de acumulação de consumismo tremendo, tremendo. E é importante que uno observe isso, porque realmente uno tem muito disso, né? Então, graças, Alejandra, por esse compartilhar. Alguém mais lhe gostaria dar aí sua visão? Quais são os desafios? Então, vamos seguir aqui. Bueno. Mira, como Franci dijo, uno de los principales desafíos es la disciplina. La disciplina es la capacidad de mantener un hábito constante en el tiempo, ¿no? Eso, digamos assim, com o tempo hemos perdido, digamos assim, porque nós por nascimento somos disciplinados. Obviamente, como os niños, temos que ser educados também hacia hábitos saudáveis, né? Então, a disciplina é um desafio importante. Outro desafio importante é a convivência, porque muitas vezes nós temos aqui a Sandra escreveu, buscar equilíbrio onde o espaço esteja ordenado, limpo, pero sem cair no desgaste de estar organizando sempre e querer manter todo bajo controle, porque isso também genera ansiedade. Isso, Sandra, muito bom ponto. Ou seja, tu podes estar no caos e tu podes estar centrado. Isso pode ocorrer também. Agora, essa búsqueda constante pode se tornar uma obsessão. E a obsessão não é sana. Então, é muito importante o equilíbrio. Pero então, um dos grandes desafios é o compartilhar com outras pessoas, porque às vezes nós temos uma tendência mais organizada e os outros não. Então, como compartimos espaços, às vezes é difícil, genera estresse, certo? Às vezes os acordos não é tão fácil deixá-los claros, não se tem acordos. Então, ou às vezes também ocorre de la ilusão do controle. Eu quero que o outro seja como eu penso que deve ser, entende? Claro que nas áreas comuns deve haver um acordo, porque é uma questão de respeito, convivência. Pero o quarto do outro é o quarto do outro, entende? Há um espaço do outro. Então, às vezes, é importante entender isso também. Um dos mais grandes desafios é o manter. E o manter tem uma conexão com o funcional, ou seja, há um dicho, né, que os ancestros falavam, que é cada coisa em seu lugar. Há um lugar para cada coisa. É algo muito simples, mas se uno aplicar isso, digamos, de uma maneira firme, provavelmente teria muito mais tranquilidade. E, por exemplo, quando uno sucia algo, que uno puder lavar aí mesmo, digamos assim. Ou, por exemplo, no caso de los cubiertos, né? Ou se uno usa algo, devolver a seu lugar quando termina. Então, é um hábito. Pero fíjate como a não execução desse hábito genera o desordem, genera o estresse.
¿eh? Genera como la necesidad de tener que estar arreglando, 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 como dijo Sandra, ¿no? Às vezes uno pode cair incluso no desgaste. E dentro, digamos assim, desses desafios, obviamente estão os malos hábitos, estão essas costumbres que aprendimos em algum momento, né? Pero dentro del tal del tempo, o que eu observo fundamentalmente também é que o externo é um reflejo de tu mente, ou seja, e de tus emoções. ¿En que sentido? Se tu tens uma mente clara, uma mente limpia, ou seja, um coração puro, tu espaço físico vai estar muito mais harmônico. Isso existe uma correlação entre o interno e o externo, digamos assim. Então, se tu deixa o externo harmônico, internamente tu também te quedas harmônico. Então, é muito importante trabalhar o harmônico afuera, para que tu estés tranquilo também, e que tu tenhas mais energia, tu recuperas energia. Isso foi muito interessante, eu aprendi em alguns dos meus estudos, em algumas das tendências que eu aprendi, que se chama Gestalt. La Gestalt é um ramo da psicologia que foi criado por um alemão que se chama Peirce. O Peirce, ele estuvo no Oriente e ele recebeu uma influência importante na teoria gestáltica. Certamente vocês já han visto, digamos assim, alguns elementos da Gestalt, como, por exemplo, um vaso que parece duas mulheres, pero é um vaso, né? Essas figuras que parecem uma coisa e é outra, pode ser várias coisas, né? Essas figuras se utilizam muito na Gestalt. Pero la Gestalt na organização do tempo, no tal del tempo, eu uso muito para cerrar ciclos, para recuperar energia vital. Há toda uma dinâmica, toda uma estratégia para isso. Pero tendências importantes que devemos conhecer para a harmonização de los espaços, uma delas é o Feng Shui. Quem já escutou falar do Feng Shui? Levanta a mão, ou diga eu. Quem já escutou falar do Feng Shui? Aí, a Maria Consuelo levantou a mão. A Mari também. A Maria Isabel Morales. Quem mais ha escutado aí? Do Feng Shui. A Sandra Vargas também. Aqui escrevi no chat, o Carlos Ibanez também, a Franci. Sim. O Feng Shui teve um boom, né? Calculo mais ou menos assim, uns 20 anos, né? Teve um boom assim, forte, todos falavam de Feng Shui, Feng Shui, Feng Shui. Depois já barrou um pouquito, pero sigue sendo uma... Luz Marina também levantou a mão. Sigue sendo uma metodologia muito importante, assim, muito interessante. A Glória Luz também levantou a mão. Bueno, eu les cuento também, né, que eu tenho formação dentro de Cóndor Blanco, sou instrutor de Cóndor Blanco, e dentro de Cóndor Blanco nós trabalhamos muito também o elemento energético, ou seja, o elemento energético com o ancestral. Então, o Feng Shui se une muito com isso, né? A Maria Consuelo escreveu a forma de organizar os objetos para criar equilíbrio. Então, a Glória quer fazer uma pergunta, Glória? Glória Luz? Ou levantou a mão porque já escutou? Então, dale. No, solamente quería, pues, no tanto una pregunta, sino como un poco decir lo que te estabas diciendo, que el Feng Shui se usa muchísimo y todavía, eso quería como completar que todavía se sigue usando. Isso. Pero o Feng Shui
ele se basa em lo equilibrio de las energías. Entonces existe el chi y el cha. O sea, el chi es la energía que fluye. El cha es la energía que está estagnada dentro de los espacios. E dentro do Feng Shui existem ativadores, neutralizadores, e existe o baguá. O baguá é uma figura octagonal, onde uno sobrepone na casa ou no quarto ou na oficina e observa em cada rincão do baguá significa algo. Então, há rincão de los benefactores, rincão da família, rincón de la prosperidad, otro de la fama. En fin, si dentro de esos espacios hay un desequilibrio, hay una fuga de energía, vai ser muy difícil que tú tengas prosperidad, vai ser muy difícil que tú tengas relaciones sanas. Entonces, es algo muy interesante, muy importante, porque si eso te afecta de alguna manera, ¿no? Y además hay alguns temas associados ao Feng Shui, por exemplo, a radiestesia. Por exemplo, se há lençol de água que passa por debaixo da casa, né? Ou há umas linhas de Hammer que passa por todo o planeta. E essas linhas, se tu dormes, por exemplo, em cima de uma linha desta, ou tu dormes em cima de um lençol, sempre vai haver uma fuga de energia. Sempre tu vai estar tua energia bajando. Então, é importante ter conhecimento disso. Por exemplo, tu deixar o banho aberto, ou a taça do banho aberto, tua abundância e prosperidade se vá. Cositas assim simples que podem ser uma diferença tremenda. Então, o Feng Shui é uma das tendências muito interessantes para generar essa harmonia de los espaços, para que podamos como criar essa harmonia. Outra tendência muito forte é o personal home. O personal home é como o método Kumari de Marie Kondo, ¿sí? É uma metodologia para organizar os espaços. Há muitas metodologias de organização do espaço. Então, por exemplo, os sapatos devem ir em uma parte, las ropas por categoria, los libros por categoria, o sea, criar um modelo funcional em la casa, porque há que entender algo muito importante. Arreglar é muito diferente de ordenar. O sea, arreglar é deixar a coisa aí como mais ou menos quadrada. Pero ordenar é criar um modelo funcional. Ordenar é que tu tenhas cada coisa em seu lugar, pero de uma maneira funcional. Então, aí entra a importância do personal home, de como utilizar essas estratégias para criar essa harmonia. Né? E um dos exemplos é o método Kumari, que é de Marie Kondo. Outra tendência que nos ajuda muito com esse processo é a Gestalt, como eu estava falando no início. A Gestalt, ela funciona como uma estratégia para tu observar todo o que está aberto em tu vida, porque somos seres que derramamos as coisas por la mitad, muitas vezes. E não temos a energia para solucionar. Muitas vezes não temos a energia para arreglar a casa, não temos a energia para cambiar as coisas. Então, é muito importante, através de la Gestalt, que é devolver, cerrar ciclos, devolver a la figura fundo o que está pendente, para que podamos ganhar energia, recuperar energia para focalizar no prioritário. Então, a Gestalt funciona muito bem assim, como um mecanismo para apoiar-nos, digamos assim, a recuperar a energia vital. Como vamos esta hora? Estão escutando bem, entendendo bem? Como vamos? Seguramente muitos de vocês já escutaram falar várias dessas coisas, né? A Sandra está perguntando como se escreve essa metodologia.
la metodología de método Kumari, ¿tú dices? Maricondo. No, Gundo, la otra, la Gestalt, es que... La Gestalt. Gestalt, ¿cómo se escribe para buscarla? ¿Cómo está aquí, mira? Ya, listo, gracias. ¿Cómo está allí? Eso. Con gusto, Sandra. Bueno, aquí vamos a dar 4 pasos fundamentales para que podamos ir nessa direção de armonizar os espaços, tanto de la casa como de la oficina, com nossos espaços internos, né? O primeiro importante é a decisão, ou seja, a decisão que vem da compreensão que isso é importante, como nós acabamos de falar, ou seja, já generamos consenso que é importante trabalhar o tema, é importante trabalhar esse tema. Eu estava escutando a Alejandra e estava recordando, eu tenho 2 filhos, né, já estão mais grandecitos, pero quando eles estavam pequenos, era um desafio manter a casa organizada, certo? E eu creio que todos os que tiveram filhos ou têm filhos sabem como é isso. É um desafio. E chega um momento que uno relaxa e goza. Em Brasília, aí é um dito que diz, se tu não pode fazer nada, relaxa e goza. Né? Então, chega um momento que tu relaxas e já. Pero, há momentos na vida, há momentos que é importante uno tomar esse tema e trabalhar fortemente, e tu vais ver que a mente vai se quedar limpa. Ou seja, luego eu vou falar para vocês aí como uma grande invitação para que nós trabalhemos todos juntos esse tema. Pero no momento que tu trabalhas e constrói um modelo de limpeza, organização, um modelo funcional, né? Tu mente se queda limpa. Ou seja, tu começa a ter uma claridade muitíssimo maior de lo que hay que hacer, de las prioridades tuyas, que queres em tu vida. Ou seja, é algo extraordinário. Então, o primeiro ponto é a decisão de que isso é importante. É importante trabalhar esse tema. E a decisão de querer trabalhá-lo, ou seja, de querer avançar nesse tema. Pero aí vocês vão perguntar para o Gundo, como hago se isso é, não sei por onde começar, certo? Porque eu trabalho, chego na casa, estou cansado, fim de semana, tenho muitas coisas que fazer, então não sei por onde começar. E é certo. Se não é uma metodologia, é muito desafiante. Porque nós temos a tendência de seguir fazendo o mesmo. Ou seja, nossa mente tem, digamos, caminhos neuronais construídos durante anos e anos de condicionamento. Por isso, o passo número 3 é compreender a natureza da mente. Tu tens que compreender que tu vas volver a ser essas coisas que muitas vezes tu não queres fazer. Tu vas volver a ser de uma maneira inconsciente. Tu vas lavar um prato e deixar o prato aí, ou tu vas usar algo e vai deixar isso aí, ou ter um ambiente todo aí desarreglado, de alguma maneira, entende? Então, é importante compreender que a mente funciona assim. Então, para romper esses hábitos, reescrever esses hábitos, é muito importante uma metodologia que integre várias coisas, uma metodologia que seja passo a passo, uma metodologia que trabalhe afirmações, uma metodologia que tu puedas ubicar quais são os hábitos que não te gustam, desarrollar os hábitos que te gustam e definir uma estratégia, ou seja, há várias estratégias. Há uma estratégia que é del todo ou nada, que é a estratégia de tu começar a arreglar e só terminar quando terminar, ou seja, e não para. Se chama estratégia todo ou nada. Mas muitas vezes a estratégia de dividir para conquistar é melhor. Ou seja, a estratégia de, bueno, vamos passo a passo, pouquito a pouquito,
E dentro de minha experiência, funciona muito bem. À medida que tu vas arreglando, tua mente vai se quedando mais clara, tu vais te motivando mais, e tu vas avançando um passito mais, hasta que tu chegues em um ponto de harmonia. É o ponto de harmonia que queremos chegar. Então, o quarto passo é ordene, medite e mantenha. Por que eu pongo meditar aí? Meditar é super importante. Que cada coisa que tu hagas em tu casa seja como uma meditação. Por exemplo, tu estás varrendo, que esse varrer seja como uma meditação. Tu estás lavando a louça, que esse lavar a louça não seja mecânico, que seja como uma meditação. E aí entra um outro tema importante, que é a distribuição do tempo, a harmonia do tempo. Não entra dentro desse tema dessa conferência, pero dentro del tal del tempo, nosotros hacemos uma estratégia para destapar as tarefas escondidas. Muitas vezes, quando hacemos um manejo estrutural do tempo, não contemplamos muitas coisas escondidas aí. Então, é muito importante destapar essas tarefas que são escondidas, digamos assim. Então, por exemplo, organiza de forma que tu sabes que tu tens que lavar a louça e lava de uma maneira harmônica. E lava de uma maneira consciente. E tu vai ver que vai ser muito mais fácil manter a harmonia do espaço. Vai ser muitíssimo mais fácil. Então, esse é o quarto passo dessa estratégia flash que eu estou dando. Alguma pergunta hasta agora? Dale, Aleja. Gracias. Eso que acabas de decir me hace pensar mucho como desde nuestra energía y desde nuestro trabajo que estamos acá haciendo en territorio, como desde nuestra espiritualidad. Cada proceso que nosotros hacemos en nuestra casa, como lo acabas de decir, barrer, lavar la loza, que sea un proceso como de un trabajo espiritual. Entonces, si estamos barriendo, estamos haciendo un acto de limpieza, ¿no? Entonces, ¿qué queremos que salga de nuestra casa? ¿Qué queremos que salga de nuestra vida? ¿Qué queremos dejar y sacar del espacio, tanto físicamente, que puede ser mugre, ¿sí? O partículas que se van acumulando, tanto como energéticamente, ¿no? Que quiero que salga de mi casa, ¿no? Entonces, energías o momentos que hayan sucedido. Entonces, el hecho de barrer con la escoba, que también sea un acto ritual, como lo que acabas de decir, ¿no? Que se vuelva armónico desde el trabajo consciente de lo que estoy haciendo mientras estoy haciendo esta labor. Eso quería compartir. Oh, gracias, Aleja. Mira, el samsara es un concepto oriental que habla de la ilusión. Buda nos trajo um outro conceito que se chamava nirvana. El samsara e el nirvana está aqui agora, ¿sí? Ou seja, quitando um pouco essa ideia de, não, quando morremos, se hacemos as coisas bem, vamos para o cielo. O cielo está aqui, o inferno está aqui. El samsara está aqui, el nirvana está aqui. Então, tu puedes transformar tu casa em um templo sagrado. Dentro de Cóndor Blanco, nós temos um taller que se chama magia cerimonial, pero orientado assim a lo simple. Então, por exemplo, tu estás organizando tu roupa, tu organiza tu roupa, cada roupa com máxima consciência e amor. Então, genera um poder nessa roupa. Tu está organizando tu escritório, genera um poder no escritório. Tu estás varrendo, varre com consciência, então tu estás ponendo uma energia. Esse ambiente, esse mundo é energia, todo é energia. Ou seja, os físicos quânticos chegaram à conclusão que o átomo não era lo mais básico, estrutural. Dentro do átomo há algo mais. E descobriu que existe o quantum, que é uma energia, mas ao mesmo tempo é uma partícula. Então, isso quebrou completamente a física tradicional, porque
algo que são duas coisas, então não há lógica aí. Então, o quantum depende, seu comportamento depende da observação. Então, se tu observas essa partícula, ela se torna partícula, pero depois se torna energia e ela entra e sai desse universo. Toda é energia. Então, estamos aqui no mundo de energia, digamos assim. Então, é muito importante aprender a harmonizar essa energia, compreendê-la, harmonizá-la. Alguma outra pergunta? Muito bem. Ou estão entendendo todo, ou não estão entendendo nada. Mas eu creio que estão entendendo bem, né, Maria Consuelo? Como vamos bem, não? Miriam Malamo também. Manda saludos para a Flor, Miriam. Claro que sí, Guldor. Guldor, tengo una inquietud, o es cómo me gustaría tener un ejemplo de cómo armonizar digamos, con los oficios cotidianos. ¿Cómo podría uno como ir trabajando con esas energías? Mira, lo primero, Miriam, es transformar tu casa num templo sagrado, ou seja, elevar, digamos assim, a vibração de tu casa, né? Ou seja, há muitas técnicas para purificação, todo começa por la purificação. Ou seja, quando falamos purificação, é limpeza, sacar, digamos, o excesso de las coisas, harmonizar de uma maneira funcional e limpiar de uma maneira energética. Ou seja, por exemplo, fazer um saumério, ¿sí? O sea, queimar unas hierbas, una salvia blanca, ¿eh? O hacer una quema de eucalipto, de ruda, romero, ¿eh? Hay muchas técnicas de saumério. Pero entonces, crear un ambiente sagrado, o sea, crear un ambiente armónico. O foco que nós estamos entregando para vocês é um foco integral, né? Já vamos dar aí a invitação para que vocês possam integrar isso cada vez mais. Pero todo começa por aí. Todo começa por transformar tu casa num lugar sagrado. Que seja agradável, que seja rico, que seja que tenha uma energia especial, que tu sintas ganas de estar aí. Isso é muito importante. Você começa a transformar a tua casa num templo sagrado. E logo, tu vais querer manter esse templo harmônico sagrado. Então, cada coisa que tu hagas, busque fazê-lo com a máxima consciência. Não haga em automático. Não haga, não, estou lavando a louça. Não lave a louça pensando nas mil e umas coisas que tu tens que fazer depois. Lave o prato 100% consciente de que tu estás lavando o prato. Não é fácil, mas é prática. Mas tu vai ver que é possível. ¿Se quedou claro, Miriam? Claro que sí. Mil gracias, Guldor. Com gusto. Bueno. Entonces, para terminar nossa entrega de hoje, eu quero fazer uma invitação muito especial, uma invitação prática, porque eu sou um homem prático e a ideia é que saigamos aqui com uma meta, com um objetivo, com prazos, né? Para isso, eu quero lhes invitar a um de los serviços, de los produtos que eu tenho del Tao del Tiempo, que se chama el Maratón Tao del Tiempo. Ou seja, dentro del Tao del Tiempo eu tenho bastante material, eu tenho uma mentoria, eu tenho um curso gravado em Hotmart e tenho também um desafio de 21 dias, ou seja, um maratão de 21 dias. Como funciona esse maratão? É 21 dias para ordenar tu casa, para transformar tu casa num templo sagrado. Sim? O seu foco é esse. Porque o Tao del Tiempo é uma metodologia muito mais ampla, trabalhamos muitas mais coisas.
Pero Maratón Tal del Tiempo, etapa a ordenar, es 21 días para transformar tu casa num templo sagrado. E dentro desses 21 dias, o que vamos fazer? Vamos entregar dia após dia, através de um grupo de WhatsApp, ou seja, uma vez que tu estejas inscrito, tu entras num grupo de WhatsApp exclusivo, e cada dia por la noite eu entrego uma tarefa para que tu hagas no próximo dia. Tu vais definir o horário que tu vais fazer, a tarefa. Tarefa de que tipo? Coisas simples que começam de uma maneira gradual para que logremos a transformação de tu casa em um ambiente sagrado. Então, vão haver estratégias de Feng Shui, vão haver estratégias de personal home, vão haver estratégias de purificação energética da casa. Por exemplo, uma das jornadas vai ser sacar roupa, né? Há duas formas de sacar roupa. Ou seja, uma é sacar a roupa consciente para donar, ou seja, tu saca de tu closet as roupas que tu quase não usa ou não usa e entrega para uma instituição de caridade. Ou a estratégia guerreira, que é cerrar os olhos e sacar a roupa, al azar. Na última live eu falei assim, as mulheres quase deu um ataque de coração, algumas mulheres. Como lhe parece essa, Miriam? Sacar al azar assim, ó. ¿Serías capaz ou não? Al azar, no. Isso. Então, imagínate, essa é a estratégia guerreira. ¿Para que sacar a roupa? Para abrir el chi, porque a roupa que não se usa, a roupa que está aí guardada e não se usa, é acúmulo de cha. Então, é energia bloqueada. Então, esse é um exemplo. Pero há muitíssimas estratégias que eu vou entregar a vocês durante 21 dias. Pero vai ser no dia anterior e no próximo dia tu haces. Como vai ser passo a passo, né? Nós vamos fazer estratégias passo a passo. Então, por exemplo, o foco dessa semana vai ser roupas. O foco dessa semana vai ser livros. O foco dessa semana vai ser áreas comuns. Pero não é só a organização da casa, entende? É também técnicas del Tao, técnicas para que tu puedas harmonizar o ambiente e harmonizar a parte interna junto com o ambiente. Então, vamos estar jogando com as duas coisas. Que algumas pessoas me perguntaram, quando eu posso participar do maratón, mas eu sou organizado. Perfeito. O que passa é que, como alguns de vocês dijo, não se trata de ser obsessivo também. Eu sou Virgo e eu manejo. Sim, está bem. Mas uno tem que ter também uma flexibilidade, uma harmonia. Você não vai conseguir essa harmonia. Eu vou entregar para vocês também, durante esses 21 dias, material de apoio. Eu vou entregar áudios. Ou seja, vamos entregar cada dia por la manhã um áudio de apoio com alguma ênfase em algum tema, né? Por exemplo, entregamos o baguá. Você observa em tu casa que há na zona superior direita do quarto. Começamos por el quarto, por exemplo. E assim vai. Você vamos entregar uma metodologia cristalizada, uma metodologia de anos de experiência. Eu he provado com mim mesmo, com muitas pessoas, com meus coaches de tal del tempo que eu hago, né? Outra coisa importante, tu vais ter uma dupla de apoio. Então, um dos mais grandes desafios é que solo é desafiante, certo? Porque não sei por onde começar, não tenho uma metodologia, não tenho a motivação, não tenho o acompanhamento. Então, a ideia é ter a motivação, ter a metodologia, ter o acompanhamento, né, com tu dupla, para que ambos transformem sua casa num ambiente, num templo sagrado. Eu vou fazer 2 lives incluídas no paquete, ou seja, 2 lives específicas do tema. Então, nós vamos profundizar muito mais do que falamos hoje.
Hoy demos una visión general, digamos así. Pero nas lives eu vou hablar al detalle, digamos assim. Por exemplo, dentro das lives eu vou entregar como limpar a casa, como passar as ervas, né? Como dormir melhor, como dormir de uma maneira protegida, por exemplo. Coisas desse tipo. Então, vamos entregar várias coisas interessantes na live. Então, vocês vão ter direito a 2 lives extras. E isso vai ser durante 21 dias, a partir do dia 1º de outubro. 1º de outubro. O 1º de outubro é uma luna crescente. Nós vamos utilizar também o poder da luna. E vamos terminar todo o processo numa luna minguante com um poderoso salmério. Vamos fazer um poderoso salmério de luna minguante quando terminarmos o processo. Então, esse é o maratón que eu quero invitar para vocês. Esse maratón, nós vamos desarrollar esses 8 passos. Então, vamos desarrollar o passo de donar e descartar, limpiar, entregar, ir comprar produtos organizadores. Então, eu vou orientar vocês e dizer assim, vamos em início e compramos tais produtos organizadores, certo? É importante ter produtos organizadores ou rótulos, ou seja, labels, que tu puedas poner também. Essa é uma forma de criar um modelo funcional em tu casa. Vamos separar por grupos, vamos efetuar a organização propriamente dita, ou seja, vamos preparar o terreno, logo efetuar a organização e generar bastante estratégias de mantenimento, ou seja, como manter harmônico o lugar que eu vivo, o lugar que eu trabalho. Tem alguma pergunta? Bueno, esse modelo de 21 dias, ele tem uma inversão, ou seja, para que vocês possam participar em uma inscrição e também eu vou estar compartilhando de uma maneira individual para cada um todos os detalhes de como fazer a inscrição, para participar. É algo muito simples. Ou seja, vocês vão entrar num grupo de WhatsApp, vocês vão receber material de apoio. Cada noite eu vou entregar um desafio para o próximo dia, né, relacionado com todo esse processo que acabamos de falar. E durante 21 dias vamos lograr transformar nossa casa num templo sagrado, que nos sintamos muito felizes de estar aí, que funcionalmente seja harmônica, né? Obviamente depende de cada um, eu vou entregar a metodologia, e vamos fazer um acompanhamento, né? Então, é chévere porque cada um vai reportar quando hace, então, um vai apoiando o outro, né? Então, a energia de sinergia grupal é muito importante nesse caso. Então, esse processo ele tem uma inversão de 198 mil pesos, pero as pessoas que se inscrevam hasta amanhã, há um desconto de pronto pago. Vamos pôr aqui, 198 mil pesos. Então, as pessoas que se inscrevam hasta amanhã, vai valer 125 mil pesos. Então, essa é a inversão que vale esse taller que nós estamos fazendo, que é uma maratón de 21 dias para lograr a organização e transformação plena do espaço. Vocês têm alguma pergunta, alguma inquietud sobre o tema? Como les parece? Como les parece toda essa entrega de hoje?
Muy buena, Gundor, muy excelente, la verdad. Yo tengo una duda. ¿Por qué? Bueno, a veces me pasa que cuando, pues, a veces dejo para después entra la procrastinación y cuando ya me pongo a hacer las cosas que ya digo, este es el día, ahorita ya decidí, lo dejé por el trabajo, lo dejé por alguna emergencia del aseo de alguna área. Y cuando entro a esa área, hay ocasiones en que al estar moviendo las cosas que ya tenía rato que no movía, así como que es tanta la energía, la mejor que está ahí en estática, pienso yo, es lo que yo creo, que la empiezo a mover y así como que también uno siente el cansancio de estar haciendo aquello. ¿Es normal? Sí, es totalmente normal. Muchas veces arreglar la casa no es fácil, o sea, energéticamente es pesado, porque nosotros estamos movendo la energía, no es solo las cosas físicas. O sea, estamos movendo una energía, como tú bien dijiste, una energía estagnada aí, uma energia bloqueada. Então, no momento que começamos a mover essa energia, começamos a liberar coisas. Pero entonces, por isso que tem que ser gradual, porque se tu vas a hacer um processo assim de limpeza assim de una, é agobiante. Por isso que muitas vezes os trasteos são tremendos, né? Quando uno hace um trasteo, porque uno mueve muito a energia, uno mueve todo o que está aí. Então, é plenamente normal, Mari. E bueno, aí o importante é como lograr a harmonia e mantê-la. É muito mais fácil mantê-la do que... a Maria Consuelo está perguntando que vai viajar esses dias. Maria Consuelo, tu podes viajar e fazer, porque o que nós vamos desarrollar, tu vais viajar todos os 21 dias, porque tu poderias... Está sem áudio. Não se escuta. Em França, total, França está perguntando... Perdón, voy a viajar 10 días, pero no puedo empezar porque no puedo empezar con las tareas si no estoy en la casa. Sí, pero tú podrías empezar cuando regresara. Por eso pregunto si se puede empezar en otras fechas, porque en esas, al principio cuando empieces con todo el grupo no voy a poder empezar. Ok. Não, quando tu regresses, tu avanças. Tu avanças e igual tu te integras aí no grupo. Não há problema. E Pero terminas depois. No sé si perder 10 días de estar con todos en el mismo plan. No sé si... Aí o deja para o próximo ciclo. Sí, exacto. Eso es lo que pregunto, si hay otro ciclo para empezar en otro ciclo donde yo me pueda concentrar en eso. Sí, yo voy a hacer otros ciclos ahí porque provavelmente algunas personas no van a poder estar y vamos a hacer en otros ciclos. Pero mi invitación siempre es aprovechen el ciclo próximo, porque cuando uno deja para después, muchas veces, después nunca llega. No, sí, yo quería hacerlo, pero la fecha no me da para empezar con juicio como quiero hacerlo. Sí, dejo pensar ahí qué podemos hacer ahí para te apoyar. Ok, gracias. A Fran está haciendo una pregunta que ela vai hacer trasteo. Como en los próximos días va a limpiar, organizar, descartar para la mudanza. ¿Cómo ese curso puede ayudar? De muchas maneras, Francia. Nosotros vamos a apoyarte a estrategias de limpieza también. O sea, hay varias estrategias para que uno pueda limpiar energéticamente los espacios. Entonces, como tú vas a hacer un trasteo, va a ser mejor todavía. Porque de ahí después, tú vas a organizar el lugar donde tú vas a trastear. Entonces, tú puedes trastear, organizar de una manera armónica. Porque nosotros también vamos a decir, mira, cómo ubicar las cosas de una manera armónica.
tanto desde a filosofia Feng Shui como da filosofia Personal Home. Então, tu vai receber toda a informação necessária para organizar isso de uma maneira harmônica no novo lugar. Então, vai ser muito bueno. Chévere. Bueno, ¿alguna outra pergunta mais? Listo. Eu igual vou enviar para vocês aí em seus correios e WhatsApp. As pessoas que não receberam WhatsApp direto meu, por favor, escrevam seu telefone aqui. Mas se vocês já receberam informação minha, não necessitam escrever. Eu vou enviar toda a informação do programa, dos 21 dias, as formas de pago, as fechas, tudo isso. Então, vou enviar aí ao detalhe. E bueno, muitas bendições para cada um. Vamos, semana entrante, provavelmente vou fazer outra live, né? Se vocês querem invitar algum ser querido, alguém mais, vamos fazer uma live um pouco diferente. Vamos introduzir outros temas também. Então, para que, se vocês querem participar, participem. Então, e vamos criar um grupo super poderoso para o dia 1º de outubro, para que generemos uma sinergia grupal, para que todos transformemos nossa casa em um ambiente sagrado. Essa é a invitação. Vai ser maravilhoso todo esse processo para que podamos limpar a mente, limpar o coração e limpar nossos espaços. Bueno, Sandrita, que gusto verte. Igualmente, um forte abraço, bendiciones a todos e nos vemos entonces. Muchas gracias, Gundor. Que descansem. Gracias. Un abrazo. Gracias, Gundor. Qué gusto verte nuevamente, Sandrita. Lo mismo digo. ¿Cómo apago esto? Hola, mi amor. Ahí hablamos. Después hablamos, Sandra. Bendiciones. Claro que sí. Chao, chao.